o Pai João, agradecendo ao Pai João e aos benfeitores que lá trabalham junto com ele, agradecendo por toda sustentação, por todo o amparo que recebemos a cada dia. E assim, agradecidos que estamos, nesse momento nós vamos sentindo o amor do Mestre Jesus, que envolve, que acolhe a cada um de nós, que ilumina também os nossos lares. E acolhidos que estamos neste amor, nessa luz do Mestre, nós vamos pedindo para que as nossas mentes possam ser iluminadas, para que na noite de hoje nós possamos captar tudo aquilo que nos for passado durante esta aula e, na medida do possível, colocarmos esse aprendizado no nosso dia a dia. Pedimos também, Jesus, que envolva o nosso companheiro Mário no seu amor, a Maria, nossa Mãezinha Santíssima, que acolha o Mário, dando a ele toda a sustentação e amparo necessário para a realização desta aula. E assim, agradecidos e felizes que estamos por essa oportunidade desse nosso encontro no curso Básico 1, nós vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou, para que ela possa chegar até Deus, nosso Pai, nosso Criador, em forma de agradecimento, e retornar até nós em forma de muita harmonia, de muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, então, nós vamos dar por iniciado a nossa aula de hoje, em nome dos benfeitores espirituais, de Jesus, nosso mestre e amigo, e de Deus, nosso Pai. Que assim seja. E então, nesse momento, eu quero convidar carinhosamente a nossa companheira Francisca, né, a Fran, que fará a leitura da noite para nós. É o livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, e a lição número 6, que tem como título Experiência Doméstica. Seja bem-vinda, Francisca. Obrigada. Boa noite, gente. Experiência doméstica, ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendemos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento. Nunca mostruário de móveis, filigranas, conquanto possa e deve ser feito com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Posso fazer um comentário? Mas continua. Pode. Você vai comentar e depois continuar a leitura, é isso? Tem a outra página, querida. Continua lendo. Francisca, tem a outra página. Tá me ouvindo? É que tá ficando... Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem e desastre ou morte prematura. O trabalho digno
é a cobertura de sua independência. Aconselhem a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de modo a cumprir as suas ideias e compromissos de elevação nas áreas da humanidade. Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeitos e pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Uhum. Okay? Pode, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu achei aqui bem interessante uma parte que fala do lar, né? Que fala que o lar é um ponto de repouso e refazimento. Então, assim, isso é muito importante para nós ter o entendimento que sempre quando a gente chega no nosso lar, a gente tem que refazer nossas energias. Uhum. E o entendimento também que a gente não tem que chegar brigando, gritando, né? Ou aquilo não tá bom, ou briga com o marido, ou com o filho. Porque, de qualquer forma, para onde você for, para onde você viajar, você pode rodar o mundo. Quando você volta para o seu lar, é o que fala, é o que refaz suas energias, né? Uhum. E também eu vi aqui para dar conselhos, né? Para ter orientações com as crianças, que muitas vezes a gente cobra dos filhos, das crianças, do sobrinho, mas a gente mesmo não orienta. E muitas vezes a gente pede muito respeito, mas às vezes a gente também não dá o respeito, não ensina, né? Não dá o ensinamento, não dá o respeito para elas, para que elas possam repassar esse respeito que a gente tanto cobra. Bom, eu adorei esse. Eu queria comentar muitas coisas. Se alguém... Ela acha que a cordeira é de ouro. Não pode encostar no menino, sabe? Rodrigo, por favor, fecha o seu microfone, Rodrigo. Oi, Rodrigo, obrigada. Desculpa, Francisca, pode falar. Bom, fala muito aqui, né? Não, imagina. Fala daqui, né, da tolerância, de entender, de abençoar, a elevação nas áreas da humanidade. A gente está precisando muito disso, ter muito entendimento, não só ver ou entender, mas a gente tem que aprender também a tolerar, né? A tolerar, a abençoar, isso é muito importante. Isso valoriza nós como espiritualmente, e engrandece, né? A partir do momento que você passa a entender como você agir, acho que já evolui espiritualmente e engrandece bastante. E passa a mudar muito certas, como é que diz, atitudes que você tem dentro de casa também. Uhum. Isso mesmo. Eu também levantei exatamente esses pontos que você falou, me chamaram bastante atenção, né? E, na verdade, essa lição como um todo, ela vem trazer para a gente, né, a importância aí da nossa experiência doméstica, e destaca aí para a gente, o André destaca para a gente, né, ter ordem, benevolência, compreensão, tudo isso a gente tem que aplicar aí no nosso lar, né, no nosso ninho doméstico, como ele carinhosamente ele se refere, né? Por quê? E por que isso? Porque todos nós, né, nós aqui, quando nós nascemos e nós vivemos aqui na Terra, Deus coloca para nós esses familiares que são instrumentos, né,
que vão nos ajudar aí na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. Mas muitas vezes, isso que eu entendi, a gente não percebe isso, não é? Ou às vezes a gente demora muito a perceber que são instrumentos. E aí, mas a doutrina, isso eu sinto, eu trago para mim, a doutrina espírita traz essa percepção para a gente, esse despertamento, de que são instrumentos mesmo para a gente se melhorar, né? E assim, diante de situações difíceis que a gente tem no lar, de pessoas difíceis, ao invés de a gente agradecer, se a gente já sabe que são instrumentos para a gente evoluir, a gente começa a reclamar, né? A gente começa a se lamentar. E quando a gente faz isso, a gente acaba desequilibrando o lar. Daí que eu entro nesse ponto exato que você falou aí, né? Se o lar é um local a gente tem que refazer as nossas energias, a gente tem que tomar um maior cuidado para que esse lar se mantenha em equilíbrio, não é? Em harmonia. Aí outro ponto também, eu acho esse ponto que você falou das crianças, que a gente tem mesmo o dever de orientar as nossas crianças numa formação espiritual aí, e quando eu falo isso, eu não estou falando assim só de religião, né? Porque às vezes uma criança está num lar e o pai tem uma religião e a mãe tem outra. Então, imagina o conflito que aquela criança acaba passando. Então, mas no mínimo o pai tem que passar, e não só o pai e a mãe, que eles são responsáveis, mas às vezes um tio, ou às vezes uma orientação que a gente dá para um filho de um amigo, para um filho de um vizinho, não é? Da existência de Deus, de Jesus, dos ensinamentos do mestre, é fundamental a gente passar isso, independentemente de religião, né? Porque os ensinamentos do mestre são fundamentais mesmo para a gente trazer para o nosso lar. Só com esse aprendizado é que a gente se torna mesmo pessoa mais compassiva, mais tolerante, mais amorosa, não é? Portanto, para a gente ter aí uma experiência doméstica satisfatória, né? A gente precisa, o caminho para isso é o Evangelho de Jesus implantado nos nossos corações, nos nossos lares. E antes, eu esqueci também de uma coisa que me chamou atenção, a questão do suicídio, né? Porque, às vezes, a gente está caminhando do lado de um filho, sei lá, de um pai, de um irmão, de um marido, de uma esposa, e não percebe ali a dificuldade que essa pessoa está atravessando, e aí essa pessoa pode até estar desencadeando aí um processo depressivo, que é um passo para um suicídio, então a gente tem que ter muita atenção também a isso. Eu acho que o André quis também trazer essa orientação para nós, não é? Então que tenhamos aí muita dedicação, muita fraternidade, muito amor em nossos lares. Acho que é isso que o André trouxe aí para nós. Eu agradeço muito, Francisca, a sua participação, muito obrigada. E, Sandra, você gostaria de falar alguma coisa? Eu passo para o Mário. Pode passar? Então, Mário, que você seja muito bem-vindo, que Jesus te ilumine nesse momento. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa aula, né? É um assunto básico do Espiritismo e que, infelizmente, às vezes encontramos espíritas que não têm bem consolidado isso, né? Mas eu vou ser bem tranquilo, dúvidas façam na hora, pode interromper o que eu estou falando, de tão importante que é o estudo de hoje para toda a continuidade das outras aulas, dos outros graus dentro do Espiritismo que vão ser vistos. Por que eu falo isso? Porque no século VI a.C., na Grécia Antiga, surgiram os filósofos, e a questão que os filósofos buscavam resposta é: quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou? E com o passar dos anos, começa lá com Tales de Mileto, né, o trio jônico, vai evoluindo, e a filosofia vai buscando, então, o lado espiritual. A filosofia chama de metafísica o lado espiritual. E aí avançou, mas apenas a codificação que Allan Kardec trouxe
é a única que consegue explicar como se processa a vida. E se hoje nós sairmos daqui compreendendo isso, será um passo bastante importante para os próximos anos. Vou botar os slides aqui. Todos veem? Tem um pernilongo aqui que eu estou louco para pegar ele. Se eu der uns mergulhos aqui, não se assustem, não. Bom, então nós vamos ver espírito, perispírito e corpo físico. Essa é a trilogia espírita. Esses são os corpos que nós temos para estarmos aqui neste planeta vivendo as vidas que nós temos. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 27, os Espíritos nos dizem que há 3 elementos gerais no universo: Deus, Espírito e matéria. O primeiro a trazer uma referência semelhante foi René Descartes, século XVII, século XVI, na França. Ele que fez o discurso do método, ele negou tudo que existia, ele falou que não existia, e aí ele foi buscar provas, explicações, bom senso, para dizer que existe Deus. E aí ele descobriu que Deus nos criou e que Deus também criou a matéria para que nós pudéssemos desenvolver nossas experiências na matéria. Então, ele diz que são 3 substâncias diferentes: Deus, Espírito e matéria. Tudo que não for Deus, ou será Espírito, ou será matéria. Tudo que não for Espírito, ou será Deus, ou será matéria. Tudo que não for matéria, ou será Deus, ou será Espírito. Então, o que compõe o Espírito? É uma pergunta que a gente ouve muito. Não é matéria, porque se fosse, seria um ser que se transforma, que tem uma vida útil. E os espíritos são eternos. Uma vez criados por Deus, nunca morrem. Então, não pode se dizer que é uma matéria, porque matéria tem começo, tem meio e tem fim. E espírito, não. Espírito evolui. Espírito progride ao longo de toda a eternidade. E Deus é a causa primária de todas as coisas. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se não tiver claro, vocês podem me perguntar. Vocês me olhem aí o chat se tiver pergunta, porque eu aqui com o slide eu não vejo mais o chat. Tá? E aí vocês podem me interromper também, porque às vezes tem aluno que é tímido. Tá, Mário, eu vou acompanhando o chat e qualquer coisa eu te interrompo, tá bom? Tá bom. Uma vez eu fui acompanhar o chat, eu perdi slide, aí foi uma atrapalhada, ficou pior. Então eu peço socorro. Então, Deus, Espírito e matéria, tá claro? Só esses 3 que existem em todo o universo. Na questão 79, os espíritos dizem: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Vamos traduzir isso aqui para o nosso entendimento. A cada encarnação, nós assumimos um corpo novo. Ao desencarnarmos, o corpo fica aqui. Não sei se vocês sabem. Por isso não adianta pôr botox, tirar, cortar, encher com outras coisas aí. Vai ficar aqui. O que vai seguir? Vai seguir o perispírito e o espírito. Por quê? Porque o perispírito, todo espírito possui um perispírito. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente isso. Agora, quando Deus nos cria, ele nos cria simples e sem experiências, né? Ignorantes, não no aspecto pejorativo,
mas ignorantes no aspecto de não tem conhecimento de nada. E aí nós vamos viver umas experiências nos reinos que existem vida, os reinos material, mineral, o reino vegetal e o reino animal. Vai ter aula para isso, vocês vão entender mais lá na frente. Então, o princípio inteligente, ele fica estagiando nesses reinos, adquire algum conhecimento, e aí ele descobre que é uma individualidade. Ao descobrir que é uma individualidade, ele, então, tem o nome de espírito. Até então, é um princípio inteligente, criado por Deus, com todos os atributos que temos e muitos outros que ainda teremos assim que trabalharmos em nós, que desenvolvermos em nós. Então, os espíritos acontecem quando o princípio inteligente tem consciência de que é um indivíduo, de que ele não é nem o mineral, nem o vegetal, nem o animal. Eu estou deixando bem mastigadinho, porque quando chegar essa aula, vai derreter uns neurônios aí. O meu objetivo é tentar deixar uma base boa para quando vier essa aula. Então, a próxima aula, Mário. Então, tá vendo? É tudo ligadinho aqui, é uma corrente, né? Um elo puxa o outro. Então, faz os estágios primeiro no mineral, depois no vegetal, depois no animal, e vão explicar para vocês direitinho, eu não tenho tempo para isso agora. E quando se entende um indivíduo, passa a encarnar como ser humano, como nós somos aqui. Claro que tem toda aquela idade das cavernas, antes das cavernas, né? E vem toda essa evolução até os dias de hoje. As encarnações, por que elas acontecem? Porque elas visam que nós atinjamos o grau de pureza. Então, nós começamos simples e ignorantes e vamos chegar ao grau puro. O que é um espírito puro? Espírito puro é aquele que só faz o bem. No planeta Terra, o maior exemplo que nós tivemos foi Jesus. Mas tivemos grandes exemplos também, como Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Tem outros tantos grandes exemplos de espíritos que só fizeram o bem durante as suas passagens aqui na Terra. Então, o objetivo da individualização é encarnar no corpo físico, aprender as coisas boas, aprender a desenvolver o amor, a serenidade, a calma, a paciência, todos os bons atributos, porque esses bons atributos é que vão nos levar ao grau puro. E espírito puro é espírito de luz, de muita luz. Tá claro? Perispírito. Talvez seja uma palavra nova para muita gente. Perispírito tem um nome na ciência de corpo bioplasmático. Algumas universidades pelo mundo, principalmente na Rússia, nos Estados Unidos, que estudam o perispírito. Isso nós encontramos nos livros, principalmente de Herculano Pires. Ele cita as referências, inclusive, de quais são as universidades. O que é o perispírito? É um corpo também, de uma matéria muito mais sutil do que o corpo físico, que envolve o espírito, que protege o espírito. Ele serve para quê? Ele é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Por quê? Porque o nosso corpo é tão denso, é tão pesado, que o espírito não consegue se manifestar se não tiver o perispírito. O perispírito é uma cópia do nosso corpo físico. É igualzinho.
ou o corpo físico é uma cópia do perispírito, porque nós vivemos as experiências e vamos moldando o perispírito. E numa próxima encarnação, nós teremos o corpo no formato do perispírito. Então, se fazemos coisas boas, cada vez corpo físico melhor nós teremos em outras oportunidades. Se fizermos coisas não boas, cada vez mais deficiente vem o corpo físico, que é uma forma de despertar em nós o caminho do bem. Então, as leis de Deus são perfeitas e, às vezes, as pessoas acham injustas, né? Então, a pessoa passa 50 anos da vida fumando, entope veia, tem uma trombose. Poxa, Deus esqueceu de mim. Será que Deus esqueceu? E os 50 anos de cigarro que entupiu veia? Causou alguma consequência, e essa consequência pode ser desastrosa, como uma amputação, como outras doenças, né? Não é o objetivo da aula de hoje. Então, tudo o que fazemos no corpo físico afeta o perispírito, para o bem e para o mal. Se formos caridosos, ele fica cada vez mais iluminado, cada vez mais forte, mais saudável. Se fizermos coisas erradas, cada vez mais doente ele fica. O perispírito varia conforme o grau moral de cada espírito. Então, um espírito muito rebelde, muito agressivo, muito tendo seus vícios morais ou vícios materiais. Vícios morais é pensamento ruim, desejar o mal ao próximo, cobiçar as coisas do próximo. E vícios materiais é o tabagismo, o alcoolismo, drogas. Então, esses são os vícios. Conforme o grau moral mais elevado, mais sutil é o perispírito. Quanto mais atrasado o grau moral, mais denso é o perispírito. A ponto de ter desencarnado que acha que está encarnado, porque o perispírito dele parece o corpo físico. Há relatos de casos, né, na grande biblioteca espírita, de um general que desencarnou e continuava com a farda de general. Há médicos que mantêm a roupa de médico, de tanto apego que tem nas suas funções, nas suas coisas. O livro da Patrícia, Violetas na Janela, mostra uma interação muito bacana entre ela e a mãe e ela. A mãe sabia que ela gostava de violetas, comprou um vaso de violetas, fez uma prece, e as violetas foram plasmadas pela prece da mãe no lugar em que a Patrícia estava. É um livro bacana de ler, viu? No Básico 1 é fantástico. Violetas na Janela é o nome do livro. Vai dar um entendimento disso que eu estou falando. Então, ele é composto de uma matéria mais sutil. Onde está essa matéria? No planeta Terra. Então, aqui no planeta Terra, existem fluidos que nós não vemos, e esses fluidos têm as suas funções. Por exemplo, quanto mais atrasado o espírito, moralmente, ele vai pegar desses fluidos a parte mais densa, mais pesada, e vai fazer, então, o seu perispírito. Quanto mais evoluído, mais sutil será a matéria que ele vai pegar para formar o perispírito. Então, usando um exemplo bom, Jesus, para ele juntar matéria no planeta Terra para o perispírito dele, foi uma dificuldade muito grande, porque ele é um espírito puro, ele é um espírito Cristo, ele é da esfera crística. Essa matéria aqui é muito atrasada. A mais sutil nossa é muito pesada para ele. Mas, com esforço, ele conseguiu e, por isso, encarnou entre nós. Então, perispírito é formado pela matéria que não vemos, pelos fluidos de cada planeta.
E cada espírito, conforme o seu grau moral, mais adiantado, matéria mais sutil. Mais atrasado, matéria mais densa. Está claro? Em todo o universo, onde estiver um espírito, tem perispírito. E em cada canto do universo, no fluido daquele planeta. Essa é a lei de Deus. Matéria. É o agente sobre o qual o espírito atua. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que matéria básica, a primária, tem o nome de fluido cósmico. É desse fluido que são construídos todos os mundos e todos os corpos e todas as coisas que vemos e que não vemos também. Porque alguém está vendo algum espírito aí? Não, mas se quiserem ver, às 3 da manhã, eles costumam bater no quarto dos alunos do Básico 1. É só pedir. Aí eles materializam para ver. Estou brincando, hein? Então, nós vemos muitas matérias, mas não vemos muitas outras. Por exemplo, o ar. O ar é uma matéria. Nós vemos o ar? Nem o de São Paulo, com toda a poluição, nós vemos o ar. Como é que a gente prova que tem o ar? Tapa o nariz, fecha a boca e fica 5 minutos. Aí você vai desencarnar, que é mais ou menos esse o tempo que o cérebro aguenta, vai chegar no plano espiritual, vão falar, seu curioso, aí, morreu. Existem muitos fluidos no planeta, muitos. Quando eu estudei tabela periódica, haviam 46 elementos químicos na natureza. Hoje são 114, se eu não me engano. Onde estavam esses quase 70 a mais? Estavam na natureza. Só que o homem, a capacidade do homem, a inteligência, a consciência do homem, não permitia que ele descobrisse esses outros quase 70 elementos químicos. E possivelmente temos muitos outros no planeta Terra, só que precisa de ter mais moral o espírito para que ele possa descobrir e fazer bom uso. Porque se o homem, atrasado como é, descobrir, por exemplo, ele já chegou no quark, que é a divisão do elétron. O quark, o homem não consegue segurar, porque ele não tem moral. Talvez ali seja uma coisa tão mais poderosa do que o átomo que gerou a bomba atômica. Então, precisa ter moral para avançar, né? Para a ciência avançar. Então, matéria é onde o espírito... Dúvida. Mário, tem uma dúvida que eu acho que precisa ser esclarecida. Perguntaram, né? A Roberta pergunta. Então, só encarnamos em um corpo com a mesma densidade do perispírito? Não, isso é diferente. A gente já vai falar de corpo físico. Espera um pouquinho, senão vou antecipar, vou me perder aqui. Nós estamos vendo primeiro a matéria que vai dar forma ao perispírito e ao corpo físico. Toda a matéria no universo, visível ou não, tem origem no fluido cósmico ou fluido universal. Gente, houve uma época que se falava fluido cósmico universal. Isso é a mesma coisa que falar, vou subir a subida, vou descer a descida. Ou é fluido cósmico, ou é fluido universal. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que toda matéria é energia tornada visível. O que quer dizer isso? Que todo perispírito, que é uma matéria, é energia que se torna visível. É tão puro que essa energia aparece em forma de luz. Por isso nós falamos espíritos de luz. O perispírito deles é tão sutil que é luz. Então, a vida humana está em 3 partes. O corpo físico, que é animado pelo fluido vital,
Então, vamos começar aqui. Fluido vital. O fluido cósmico está em todo o universo. Em cada planeta, ele é adaptado pelo Cristo planetário e os seus auxiliares, espíritos construtores da vida, para que dê vida aos corpos que serão habitados por espíritos. No nosso planeta, ou em todos, né, chama-se fluido vital. A do nosso planeta serve para o nosso planeta. Por isso, os espíritos atrasados não conseguem habitar mundos adiantados, porque o fluido vital, quanto mais adiantado o mundo, mais sutil ele é. Não vai manter a vida num corpo físico atrasado. Então, o corpo físico depende do fluido vital. Isso no mediúnico nós vamos ver que o perispírito e o corpo físico possuem centros de força. Não vou entrar nesse detalhe porque ainda é muito cedo. E eles se comunicam. Então, o perispírito capta o fluido vital e passa para o corpo físico nos centros de forças correspondentes. O que acontece? Às vezes fazemos mau uso dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes e desarmonizamos um desses centros de força. Aí, não é o caso de vocês, mas já teve gente que procurou a casa, o selfie, que tinha náusea, peso na nuca, dor de cabeça, uns arrepios. É a desarmonização desses centros de força. Então, aí procura a casa espírita, passa-se a ficha no colegiado de médiums e vem uma assistência espiritual para aquela necessidade, seja o enjoo, a náusea, seja o peso na nuca, seja o parece que tem alguém me acompanhando. Não é o caso de vocês, que eu vejo aqui só tem espírito de luz. Mas no selfie aparecem essas coisas de vez em quando. O que não tem nada de errado. Os passes vão fazer com que o fluido vital flua corretamente nos centros de força. Então, o espírito é quando está desencarnado. Quando está encarnado, chamamos de alma, para não ficar toda hora espírito encarnado, espírito desencarnado, espírito encarnado, espírito desencarnado. Quando você vai preparar, vai escrever isso, fica muito grande. Então, no espiritismo, o próprio Kardec chama alma encarnado, espírito desencarnado. Então, quando habita o corpo físico, é alma. Quando está no plano espiritual, é espírito. O perispírito tem a função de ligar o corpo físico à alma ao corpo físico. E isso tem um livro que mais para frente vão indicar para vocês, do André Luiz, que mostra a reencarnação de Sigismundo, que é um ser, um humano que vinha reencarnar, e mostra no detalhe como processa isso. Ainda é cedo para ler esse livro, mas se tiverem curiosidade, perguntem para a Sandra, que ela vai lembrar o livro. Espírito. Do que é feito o espírito? O Espírito Verdade diz: não estáis prontos para saber. Ele não é matéria, ele não é Deus. Como ficou definido no Espiritismo? Espírito é uma centelha divina. Deus criou. É um filho, porque foi assim que Jesus disse. Pai nosso, Pai de todos nós. Então, Deus nos criou como filhos dele. Logo, temos algum DNA. Só precisamos trabalhar esse DNA, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, né? Nos criou para sermos o quê? Os seres inteligentes de toda a criação dele. Então, onde existir mundo no universo, e Deus cria constantemente, tanto os mundos quanto os espíritos, sempre terá espíritos inteligentes. Tem espíritos na Terra? Tem. Tem em Marte? Tem. Tem em Júpiter? Tem. Tem na Lua? Tem. Tem no Sol? Tem. Depende da moral para você poder habitar um ou outro lugar.
Nós, com o nosso corpo físico, não aguentamos 50 graus. Mas há espíritos que habitam no Sol. Eles povoam, os espíritos todos povoam o universo material e espiritualmente. É um indivíduo, né, uma individualidade criada por Deus. Não existe gêmea. Deus não cria dois ao mesmo tempo. Isso é uma expressão poética, né? Alma gêmea. Existem espíritos afins, né? Com afinidades nessa ou naquela causa. Existem espíritos como Chico e Emmanuel, que é uma verdadeira simbiose, né? Uma verdadeira união, uma ligação muito íntima de dois espíritos, onde um ajuda o outro no crescimento moral. Todo espírito é criado simples e ignorante. Simples e ignorante, imagina um pendrive que você pega na loja. Não tem nada. Aí você vai começar a colocar as coisas. Aí um dia alguém pega o seu pendrive e fala, nossa, quanta besteira tem aqui. É a mesma coisa o espírito que construiu coisas erradas. Ou então, nossa, quanta coisa boa tem aqui no pendrive. É um espírito que construiu coisas boas. Há diferentes ordens e graus. O que é isso aqui? Primeiro, existe espírito inferior e espírito superior. No espírito inferior, há uma variação muito grande de coisas que pode fazer. Começando desde os maldosos ao extremo, que têm prazer em matar, em torturar uma pessoa, para que ela morra devagarzinho, até aqueles que vêm entre nós, só curam, só falam coisas boas, só acolhem, e ainda assim são mal interpretados. Um dia, esses inferiores alcançarão a perfeição. Por quê? Deus, ao nos criar simples e ignorantes, ele já dá o objetivo, que é chegarmos à perfeição. Notem que perfeição está entre aspas, porque a nossa perfeição é relativa a Deus. Nunca seremos perfeitos como Deus. Por quê? Se existisse mais um perfeito como Deus, não teria Deus. Teriam dois deuses. E teria que ter um acima para criar os dois. Então, a perfeição é relativa. Na escola de aprendizes do Evangelho, um dia vocês verão Jesus dizer assim, o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Jesus quis dizer o quê? Que tinha muito mais para ele aprender, para ele fazer. Então, a perfeição é um negócio que não tem fim. Seremos eternamente aprendizes das leis de Deus. A vida espiritual é a real. Lamento ter que quebrar o encanto que a vida na matéria é passageira. Tá? A única certeza que os quase 8 bilhões de encarnados têm é que um dia morrerão. Por quê? Porque a vida real é a vida em espírito, é a vida espiritual. Que Jesus também disse, meu reino não é neste mundo, é no mundo espiritual, que é o mundo eterno. A perfeição depende de cada um. Isso é uma longa construção. Diz Kardec, nós nascemos, morremos, nascemos de novo, tantas vezes quantas forem necessárias, até atingirmos a perfeição. Está tudo bem até aqui? Então, da ordem e classe dos espíritos, nós vamos ver 3 ordens. A terceira ordem, vamos começar de baixo para cima, são os espíritos impuros. Mário, Oi. Teve aqui uma pergunta. Deus continua construindo. Não estou te ouvindo. Tem uma pergunta que diz assim, então. Deus continua construindo os espíritos? Isso só para aclarar, não é?
Sim. Não é somente as encarnações. Então, veja, há um limite aí ainda, né, dessa criação. Dá uma Deus não clareada. para de criar espíritos e mundos. A ciência de hoje já não chama mais de universo, ela chama de multiverso, porque são muitos universos, eles pararam com isso. Para habitar esses mundos todos, precisa espíritos, então Deus continua criando. A encarnação, olha, vou dar números aqui. Em 1800, o planeta tinha 500 milhões de encarnados. Em 1900, eu estou dando números arredondados e data arredondada, tá? Em 1900, 1 bilhão, dobrou. Em 2000, quase 8 bilhões. O que quer dizer? Deus criou esses espíritos novos? Não. Diz Emmanuel e diz André Luiz, Emmanuel, acho que no livro A Caminho da Luz, André Luiz no Anuário Espírita, o ano acho que é 1954, que o planeta tem em torno de 22, 25 bilhões de espíritos. Nunca ele vai ter essa quantidade toda de espíritos encarnados. Então, há um revezamento. Alguns encarnam, outros ficam no plano espiritual. Depois troca. E assim, por que aumentou para quase 8 bilhões? Porque nós estamos vivendo a transição planetária. Nós estamos vivendo a transição planetária de provas e expiações para a regeneração. Então, está dando chance a todos os espíritos de mudarem a si mesmos para ficarem em mundo de regeneração. Então, no planeta Terra, Deus não está criando mais espíritos. Nós já temos a nossa cota já foi construída desde a origem, né? E isso vem sendo vivido desde então. Não sei se eu consegui responder. Ele cria para outros planetas que ele também tem criado. Tudo bem? Então, na classe dos espíritos, estou preocupado se eu já falei tudo do corpo físico. Que eu não quero ficar sem deixar aquela resposta. Qual era a pergunta mesmo do corpo físico? Peraí. Opa. Então, só encarnamos em um corpo com a mesma densidade do perispírito? Não. O perispírito é uma densidade mais sutil, bem mais sutil. O corpo físico é bem mais denso. Por quê? O perispírito não conseguiria fazer as coisas que nós fazemos. Dirigir, correr, na matéria, né? Nadar. O perispírito é muito sutil. Agora, se temos algum defeito físico, ele foi provocado no perispírito. Por isso nós temos que cuidar do templo, né, que é o corpo que nós temos, para que o perispírito não seja afetado. Bom, então na terceira classe são os espíritos impuros. São levianos, sabe, aqueles brincalhões fora de hora, aquelas coisas, brincadeira pesada. Alguns são pseudo-sábios, pensam que sabem alguma coisa e querem dar lição de moral, né? Também são neutros, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, são os neutros. Batedores e perturbadores, são os zombeteiros, né? Aqueles que têm prazer em entrar num lar e virar o lar do avesso para ver as pessoas brigarem. Por isso, o Evangelho no Lar é uma boa higienização, viu?
A segunda ordem, até que horas eu tenho? Até 21h30. Tá bom. A segunda ordem, obrigado. Segunda ordem são espíritos que predominam sobre a matéria. Ou seja, o que disse Paulo numa epístola aos Coríntios. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Em outra ele diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, é um espírito que predomina sobre a matéria. Então, aquela história, aconteceu, mas a carne é fraca, não é verdade. Aconteceu porque o espírito é fraco, não a carne. Então, os espíritos predominam sobre a matéria e desejam o bem. São benévolos, sábios e superiores. Nós tivemos alguns encarnados aqui. Tem até o Divaldo hoje em dia encarnado no Brasil. E a primeira ordem, a matéria nada influencia esses espíritos. Eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta. É uma classe única. São espíritos puros, que na Bíblia nós vamos ler como anjos, arcanjos, querubins, serafim. Eu descobri o que é serafim. Serafim é um anjo de 6 asas. Segundo Isaías, eu não sei por que tem 6 asas, mas tem 6 asas. Sim, Isaías viu. Então, são espíritos extremamente puros. Nada os incomoda, os perturba. Ao contrário, estão sempre solícitos a atender pedidos de ajuda, pedidos de socorro. 3 ordens, tá, gente? E o perispírito? É o envoltório do espírito feito de uma matéria mais sutil. Liga o corpo e a alma, já expliquei, pelos centros de força, ele capta o fluido vital e alimenta o corpo físico. Então, o corpo físico se alimenta das coisas que nós comemos, bebemos, e também do fluido vital. Os passes têm qual finalidade? Agir sobre determinados centros de força. Por isso, ora vem P1, ora vem P2, ora vem CH, enfim, não importa. Cada passe daquele é uma necessidade específica no centro de força e um colegiado de médiuns vai lá e depura isso através da ajuda dos espíritos presentes nesse colegiado. O perispírito segue com o espírito e o corpo físico fica por aqui. Tem problema cremar o corpo físico? Não. Tem problema doar órgãos? Não. O problema está onde? Na sua capacidade de aceitar. Se você não compreende que deva ser cremado ou fazer doação, não faça. Você vai ter um inferno pela frente, que a sua consciência vai te cobrar um tempão. Agora, se você já tem consciência que não acontece nada através da cremação ou da doação de órgãos, então é um ato de caridade. Fique à vontade e pratique. Mas a sua consciência é que vai determinar. Ninguém vai dizer para você, faça ou não faça. O perispírito se modifica pelo pensamento. Gente, isso aqui nós somos não é uma antena, a gente até fala de antena por causa das ondas vibratórias, mas imagina que nós somos uma tela. O pensamento é maldoso, a tela assume uma cor de maldade. O pensamento é depressivo, a tela ali do perispírito vai ficar nesse tom de depressivo. E vem as companhias do plano espiritual. Vêm os espíritos sofredores. Ou, se você está em prece, em leituras edificantes, pensamentos elevados,
os bons espíritos também vêm. Opa, olha um dos nossos lá. Então, a escolha é sempre nossa, mas 100% do nosso tempo temos companhia do plano espiritual. 100%. O progresso mental renova o perispírito. Isso é muito importante. Olha, está no Evangelho de Jesus que João Batista foi Elias. Elias é uma aula, acho que é do Básico 2, né? Não, do Aprendizes. Do Aprendiz. Faço uma bagunça já. Elias tirou a cabeça de 450 sacerdotes pagãos. Ele reencarnou como João Batista e Salomé pediu a cabeça dele. Ou seja, ele precisou passar por a experiência, embora fosse um grande espírito, dito por Jesus, o maior que habitou a terra, ele precisou passar pela mesma experiência que ele havia cometido nos outros. Como ele adiantou o progresso moral dele, ele passou uma vez só. Passou uma vez só. Então, a nossa mente precisa cultivar coisas boas, precisa cultivar coisas positivas, construtivas, para que o nosso perispírito cada vez esteja mais fortalecido e em harmonia com os bons espíritos. Isso é uma dica, viu? Para anotar aí no caderninho e todo dia fazer um progresso mental. O perispírito recebe as ordens do espírito. E aqui começa a confusão. O espírito fala, faça isso. O corpo, não, quero fazer aquilo. O espírito, você vai se dar mal e vai fazer eu pagar aqui. Porque o espírito, diz Kardec, é como um cavalo, o corpo físico, é como um cavalo selvagem. O espírito precisa dominá-lo, para ele fazer as coisas certas. Mas se o espírito não consegue dominá-lo, ele vai continuar recaindo nas mesmas falhas, nos mesmos vícios, nos mesmos defeitos. As experiências que se faz no corpo físico, através dos órgãos dos sentidos, que são tato, audição, visão, paladar, né, que é o gosto, e... Mário? Oi. Oi, João. João. Quando você fala aí que o espírito que dá as ordens, né? Você está falando do espírito encarnado ou de outro espírito? Das ordens, você é um espírito. Sim. Você dá ordens ao perispírito para o corpo cumprir. O que acontece? O corpo tem os órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, o perispírito fala, fumar faz mal. Aí o corpo físico fala, preciso fumar, estou nervoso. O perispírito tem uma ordem do espírito e tem uma reação do corpo físico. O vício é tão grande que se sobrepõe à ordem do espírito. E aí continua no mesmo problema. E é difícil sair de um vício, viu? Tem aula de vícios, né? É difícil sair do vício. Por quê? Porque a sensação que é feijoada. Então, você come uma feijoada, acha gostoso. A mensagem que o perispírito passa para o espírito, que ele recebe do corpo físico e passa para o espírito, feijoada é bom, feijoada legal. Só que vai aumentando a quantidade. Chega uma hora, você come a feijoada e acorda no pronto-socorro. Alterou pressão, alterou alguma coisa. Aí o espírito cobra do perispírito. Você não falou que era bom? Olha aí. Olha a situação agora. E aí começa de trás para frente a diminuir, pelo menos, a quantidade da feijoada. Então, essa é a nossa luta, João. Essa é a nossa luta. Nós temos hábitos que queremos mudar, o espírito dá ordem para mudar.
mas os órgãos dos sentidos são cruéis. São cruéis. Esse é o apego à matéria. Então, essas experiências no corpo físico levam impressões, sensações para o espírito, e o espírito manda impressões para o corpo físico. Já fizemos isso e nos demos mal, sofremos. Mas é difícil mesmo. Isso vocês vão ver todos os dias de aula, daqui até o aprendizes, mediúnico, essa tecla, da mudança, da mudança, da mudança. Corpo físico. Isso é muito bonito. Santuário do... Quando você compreende isso, você para de agredir o corpo físico. Você dá o repouso que o corpo físico precisa, não exagera na alimentação, nem na bebida, nem em nada, nem nos desregros, né, do sexo, do tabagismo, enfim. Você sabe que o espírito precisa daquele corpo para viver experiências, depurar-se, para poder voltar a Deus. Então, quando tem essa consciência, você olha para o corpo e fala, é o santuário do espírito. Isso é muito importante. Olha, é tão importante que o Divaldo diz, já vi ele falar várias palestras, ele não se permite ouvir palavrão. Não é falar. Ouvir. Porque se ele ouvir, é uma brecha pequeniníssima, porque ele não falou, que o pensamento dele vai ser atraído. Então, não se permitir ouvir, por quê? Porque ele está preservando isso aqui, o santuário, o corpo físico. Mas vai ter muito tempo de trabalhar isso. Pelo corpo físico é que o espírito adquire experiências, isso é claro, né? Nós estamos aqui vivendo, na fase de criança, dependentes, a mãe está toda solícita, depois reclamamos que a mãe diz que eu vou sozinho na escola porque tem vergonha, se distancia, depois se reaproxima de novo, né? Então, são as experiências que o espírito vai tendo e aprimorando as suas aquisições. Essa é uma diferença no espiritismo em relação às doutrinas que pregam muito a meditação. Não que meditação não seja bom, mas não adianta você ficar meditando e não pegar ônibus para trabalhar, não casar, não ter sogra, não ter cunhado, não ter filho, não ter neto, não ter nora, não ter genro. Essa é a vivência. Essa é a vivência que nós precisamos ter. Tudo isso exige de nós. Mais ou menos, mas exige. E é aí que o espírito vai aprendendo a ficar no lugar dele, sendo mais humilde, a não falar as coisas para esse, porque esse conta para aquele. A vida é assim, você descobre fazendo, né? Então, é no corpo físico que reparamos os erros, né? E como reparamos, né? Quanta coisa vem goela abaixo para a gente, né? Aumentam as coisas absurdamente. Mas isso é bom, porque vai colocando cada um de nós no seu lugar de recorrer a Deus, lembrar que Deus existe. Quem dá essa dica para nós é Joana de Ângeles. Será que ela sabe o que está falando? Sabe, né? Já deu puxão de orelha no Divaldo. Uma palestra com o Divaldo, ele contou que toda palestra ela aparecia e ajudava ele na palestra. Aí ele parou de estudar os temas. Foi a uma palestra e naquela palestra ela apareceu e falou, não vou falar nada. E ele, por que, Joana? Ele pelo pensamento, por que, Joana, não vai falar nada? Você não estudou? Não, mas as outras vezes você sempre... Não, mas você estudava, agora você não estudou.
Então, o que Joana quis mostrar para ele? Nós temos que fazer a nossa parte. Seja repetitivo ou não, precisamos estar sempre aprimorando o nosso conhecimento, o nosso saber. Aí sim, os bons espíritos vêm e nos ajudam. Então, corpo físico. Primeiro é uma bênção, né? Por quê? Se estamos em 8 bilhões aqui, encarnados, e somos 24 bilhões aproximadamente no orbe, para cada encarnado tem 2 desencarnados querendo um corpo para vir aqui viver experiências. Então, reclamar não funciona. Precisamos melhorar. O quê? Não sei. Cada um de nós descobre em si aquilo que precisa melhorar. Ainda que o corpo seja mutilado ou disforme, é o benefício de estar encarnado. Porque essa vivência, né, que a gente vê muito na ACD, por exemplo, são espíritos necessitados daquela vivência para aprimorar os desvios de outras vidas. Às vezes, é para aprimorar os pais. São espíritos que vêm em missão, com aquelas deficiências todas, para que os pais aprendam a amar. Então, às vezes, não é do próprio espírito. Por isso, não há assim, nasceu sem um membro, está resgatando. Não. Às vezes, ele está como missionário para que os seus pais, seus irmãos, seus entes mais próximos aprendam a valorizar o corpo físico. Então, nunca achem nada. Cada um vem do jeito que vem, dentro de um processo reencarnatório que é detalhado no detalhe. André Luiz fala isso em vários livros dele. O processo encarnatório é uma combinação gigantesca de situações. E na Terra, por que na Terra? Porque planeta de provas é para você resgatar deficiências de outras vidas. De expiação, para você sentir na pele o que você já fez em outras vidas. Então, doenças alérgicas, tipo bronquite, rinite, asma, são situações para aprendermos como é bom ter pulmão para respirar. E não para cheirar o que não deve cheirar. Para fumar o que não deve fumar. Fígados destruídos. Por que será? Mau uso, possivelmente, no álcool. Todo mundo que tem problema no fígado foi... Não, gente, eu já falei. Pode estar trazendo uma experiência para os outros próximos da importância do fígado. Então, nunca é uma coisa. Cada situação tem todo um trabalho de grandes espíritos preparando. Nós aqui não é um acaso. Esse encontro foi bem traçado, bem planejado. Alguns começam, ficam pelo caminho, infelizmente, espero que todos aqui avancem, porque isso já foi planejado antes de nascermos nesta vida. Então, o corpo físico permite uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Preciosa. Não importa a situação. E a pandemia hoje está mostrando como é importante, né? O corpo saudável, mas ainda tem uma pequena parte da população que não está entendendo isso e tem se exposto desnecessariamente ao risco de uma doença grave. E às vezes não para si. Às vezes vai levar a doença grave para os pais, para os avós, para outras pessoas, né? Quem diz isso é Emmanuel. O livro chama-se Roteiro, para quem quiser. O Selfie costuma ter uma feira de livros usados, são todos em bons estados, viu? Então, a gente fala o nome de livros, às vezes se interessa, anota, de repente, tem lá na feira de livro do Selfie. Que agora, com a pandemia, a casa está fechada, né?
corpo físico. Esse é o primeiro empréstimo que Deus faz para nós. Sabe quando você vai no banco e fala, me empresta 100? O banco fala, está aqui. Você vai pagar 10 de 11, 10 de 12. Deus nos empresta um corpo. E aí podemos viver a nossa vida aqui. Quando morrermos, a primeira pergunta, o que você fez com o corpo que Deus te deu? Se falar, veja bem, já se complicou. Nós recebemos de graça o corpo. Tudo nos é emprestado, até o ar. Porque quando nascemos, o que nós fazemos? Inspiramos o ar. E quando morremos, expiramos o ar. Até isso nos é emprestado. Não levamos nem o ar. Então, precisamos valorizar. Poxa, Deus me deu o corpo, eu vou estragar? É para pensar. Quem diz isso? André Luiz, o livro Conduta Espírita. É um livro pequenininho, bom para consultar de vez em quando. O Santuário Sublime. Alguns homens, é um texto muito longo, eu pincei algumas partes desse texto. Alguns homens não colaboraram na preservação e na sublimação do castelo físico, que é o corpo. Estragar ele de fora para dentro. O que é estragar de fora para dentro? Ficar nervoso, irritado. Caramba, você pediu para nascer em São Paulo, enfrentar o trânsito, tenha dignidade. Se ficar nervoso, vai trazer um agravamento gástrico, pressão, cardíaco. Pensa bem nas consequências. E nós não pensamos. Então, outra coisa, ver esses programas que até pinga sangue da televisão dentro de casa, para quê? Para ficar com o seu psiquismo trabalhando aquilo? Abaixando o teu padrão vibratório, não vai te fazer bem. Não vai. Para que ver esses programas onde as famílias são desestruturadas, desorganizadas, um passando o outro para trás? Isso gera problema. Teve uma novela que um taxista tinha amante. Pois não foi uma senhora numa casa espírita aí, não foi no selfie, perguntar, será que o meu marido está me traindo? Por quê? Ele é taxista. Olha a influência da novela. Desarmonizou um lar. E o pobre lá deve estar trabalhando horas nesse trânsito delicioso e a mulher preocupada. Então, nós destruímos com as coisas que vêm de fora para dentro e aí sim também responsabilidade nossa de dentro para fora, com a mente revolta e desesperada. Um livro bom para ler chama Nosso Lar, porque ele conta a história de André Luiz. E André Luiz ficou um período no umbral, não importa quanto tempo, leiam. Eu sei, mas eu não quero falar. Por quê? Ele bebia uísque, ele ia para a Casa da Luz Vermelha, ele atendia mal os pacientes, não era um marido presente e nem um pai atuante. E também gostava de comer acima da média e de fumar. Passou uma boa temporada no umbral. Então, ele se destruiu de fora para dentro e de dentro para fora. Mas, quem diz isso para nós é Emmanuel, também no livro Roteiro. Sobre a imortalidade da alma, o homem é um espírito imortal. Logo, homem enquanto está encarnado, porque depois ele é só espírito.
imortal, nunca vai morrer. O Espiritismo revela que os mortos vivem. Tem muitas obras espíritas nesse aspecto, muitas, muitas. Mas tem uma do Chico, algumas passagens que são interessantes. Uma delas foi um casal de judeus buscar consolo, imaginem, judeus, buscar consolo lá na Casa da Prece, onde o Chico trabalhava. Foram até lá. E o Chico foi recebendo as mensagens, foi recebendo. Tinha acabado de receber, aí não tinha vindo nada para esse casal. Aí o Chico, só um instante, começou a psicografar. E disse o nome da senhora. Não, disse o nome do filho que assinou. Aí a senhora já começou a chorar. O marido, que nada. Ele já sabia o seu nome, o nome dele e tal. Aí o Chico pediu para entregarem para o senhor a psicografia. A psicografia estava escrita em hebreu. Como é que um matuto do interior de Minas ia escrever em hebreu? Da direita para a esquerda, aqueles símbolozinhos que a gente não entende. Então, ali, aquele casal reconsiderou a possibilidade de aceitar o espiritismo. Judeus praticantes. E uma outra vez, antes de iniciar as atividades, ele entrando na casa, é um alvoroço, né, as pessoas. Uma senhora se ajoelhou na frente dele e ele disse assim para ela: a senhora me desculpa a pergunta? Imagina o Chico com aquela serenidade. A senhora me desculpa a pergunta? A senhora está encarnada ou desencarnada? Por que isso? Para o Chico, o nível mediúnico dele era desse tamanho. Nós estivemos lá e ele conversava com a entidade espiritual e conversava com o encarnado. Era a mesma coisa. Por que ele atingia isso? O que ele tem de diferente de nós? O perispírito dele é muito sutil. Muito sutil. Logo, ele sente tudo do plano espiritual. O nosso é mais denso. Para chegarmos ao plano espiritual, precisamos estudar educação mediúnica e ainda vamos chegar assim nos primeiros milímetros do plano espiritual. Então, o Chico avançava desse jeito que eu falei aqui. Então, o perispírito mais sutil, mais do mundo espiritual você vê. E o Chico diz também que agora em regeneração, ele precisava procurar emprego porque ia acabar os médiums. É uma brincadeira, ele nunca ganhou dinheiro com isso. Por que ia acabar os médiums? Porque os espíritos mais depurados entrarão em contato com o plano espiritual sozinhos. E é isso que nos aguarda, segundo o que o Chico comentou. Então, ao desencarnar, as características são mantidas no perispírito. O perispírito tem tudo registrado. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu não recomendo ler porque é muito pesado, é um livro filosófico do Leon Diniz, ele diz que nós temos camadas de consciência no perispírito. Por quê? Porque já fomos o bonzinho do Tibete, já fomos a louca da Penha, já fomos o Zé do Morro, já fomos o... sei lá. Então, nessas vidas todas, foram criando camadas de consciência uma sobre a outra.
E essas características são mantidas até você trabalhar e sobrepor sobre uma inclinação ruim uma boa. Então você desmancha o ruim e constrói o bom. Quando desencarnamos, tudo isso vem à tona. O Espiritismo comprova de forma racional a sobrevivência do espírito. Eu citei esses casos aqui com o Chico, porque acho que é o mais representativo que temos, mas são inúmeras obras, não só espíritas. Na Índia tem muitas coisas, também tem filmes que retratam o reencontro de pessoas. A imortalidade da alma é presente em vários cantos do mundo. Alguma pergunta? Cresce. Aproveitem. Tá baixinho. Nenhuma pergunta? Ou foi bom ou foi ruim? Falaram assim, pergunta não, mas é muita informação. Aí Olha, agradeceram, bastante esclarecedor. eu fui devagar, hein? E simples. Mas eu sei, é muita mesmo. Para quem nunca teve contato, a gente tem que ter esse cuidado de trazer aos poucos, né? Porque senão o Tico e o Teco vão ter problemas. Pronto, agora está em ordem. Gente, o importante são 3 elementos, né? Mário? Deus, Espírito e matéria. Para ter vida aqui, precisa ter o corpo físico, que é a matéria, o perispírito, que é a matéria mais sutil, e o espírito. O espírito comanda o corpo físico. Esse é o fundamental. Espírito é espírito, matéria é matéria, Deus é Deus. Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Matéria começa no fluido cósmico ou fluido universal, e toda a variação de matéria vem de lá. Espírito começa como princípio inteligente, simples e ignorante, faz os estágios, reconhece a individualidade e começa a encarnar como ser humano. Eu sei que é muita coisa para uma aula, mas as aulas seguintes vão reforçar esses pontos. Mas se tiverem pergunta, não hesitem, falem com a Sandra. Tem a Rosana também. Mário, estão aqui agradecendo, viu? E Obrigado. o Kleber disse que ele hoje está na Bahia, mas ele já assistiu suas aulas, suas palestras no centro e gostava bastante. Muito obrigado. E eu agradeço a oportunidade e vocês também, porque um ajuda o outro, né? Vocês me ajudam a pesquisar e eu ajudo a trazer o fruto da pesquisa. E não desanimem. As pessoas precisam de nós. E o Espiritismo é uma bênção para nos ensinar a ter serenidade nesse momento bem atrapalhado que está o mundo. E as pessoas estão sofrendo, né? Às vezes caladas, sofrendo na mente. Então, vamos aprender aqui com o Espiritismo como ajudar essas pessoas. Aproveitem, não desanimem. Boa noite a todos. Obrigada, Mário. Não tem nenhuma pergunta, só agradecimentos mesmo, tá? Todo mundo gostou muito. Estão dizendo que a aula foi muito boa. E nós estamos gravando, então eles vão ter a oportunidade, porque é um tema complexo. Eu já tinha avisado a eles, quem pudesse estar hoje que não que assistissem à aula, então eles vão poder também rever aí a aula, isso vai ser bem bacana.
Então, nós vamos... Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Podemos partir para o encerramento. Eu queria fazer uma pergunta para o Mário. Por favor, João, pode fazer. Mário, quando você fala de classes, né, e ordem dos espíritos, né, você está falando de espíritos desencarnados, porque você falou três, se eu não me engano, foram três classes, né, os que são mais iluminados, os que são os benevolentes e os que são vamos dizer assim, os brincalhões, né? Você trata de espíritos desencarnados, porque a pergunta é em qual das três classes nós, que estamos aqui na Terra, Então, estamos mas classificados? cada classe dessa, João, tem divisões. Então, quando você pega a classe inferior, ela começa desde aquele extremo na maldade e vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas ainda é inferior. Está no Livro dos Espíritos, é uma pena que eu não estou com ele aqui agora. A classe dos espíritos. É bom ler lá nessa parte do Livro dos Espíritos. Eu acho que é a questão 100, Mário, se eu não me engano. Então, precisa... Eu não quis pôr mais recheio na aula, senão não daria o tempo e sairia um pouco fora. Mas como o João tem interesse, pode ser que mais alguém tenha, vá no Livro dos Espíritos e lá ele abre uma por uma. Só que tem uma coisa, João, já vou te adiantar. Nós não estamos em uma. Nós temos o pé em uma, o outro pé em outra, a mão em uma. Nós temos uma característica dessa, uma dessa, uma dessa. Porque nós ainda estamos em formação. Mas já não somos do extremo mal. Isso que é bom. Aquele mais pesadão, já não somos. Mas misturamos. Temos momento de bondade, temos momento de alguns derrapões aí, né? Dos espíritos. Está no Livro dos Espíritos. Deixa eu tirar isso aqui. Está no Pergunta Livro dos Espíritos. 100 a 113. Isso. Dá os detalhes. Isso, e são três ordens, mas é aquilo que o Mário falou, e eu escrevi para vocês no chat, eles já tinham feito essa pergunta e eu não fiz para você, Mário, porque eu disse que nós vamos ter uma aula dessas, e é uma coisa que é complexo mesmo, quer dizer, entender tudo isso, então vamos, eu sei que há uma, né, ansiedade, né? Tudo, uma ansiedade, mas vamos devagar. Nós, infelizmente, não temos aí, quando nós virmos, vocês vão ver, a gente não está numa ordem tão boa assim não, viu, gente? Nós estamos mas não se preocupem de olhar isso, não. Nós temos que nos mudar, isso que é importante, né? Tudo bem? Pronto, João? Deu para responder? Deu, tá claro. Eu vou fazer a leitura. É que eu tinha feito a pré-leitura da aula de hoje até a 95, como estava lá na programação, né? Então, talvez se eu tivesse avançado um pouco mais, teria até um pouco mais claro, mas... Qual a classe que estamos classificados? Ele falou que não tem uma classe, nós temos um pouquinho de todo. Gente, vamos fechar os microfones, quem não for fazer pergunta, para a gente finalizar, então, a nossa aula, tá bom? Então, nós vamos partir para o encerramento. Nós vamos iniciando as nossas vibrações. E nós vamos, assim, continuando com a nossa mente serena e tranquila. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao responsável, ao companheiro responsável pela nossa classe, pelo básico 1 que conosco está, e tantos outros que nós sabemos que a nossa classe é muito maior. Além de nós, os nossos companheiros anjos da guarda, os nossos mentores e tantos outros que aproveitam este momento para também ampliar aquilo que estão aprendendo na espiritualidade.
Então, nessa certeza, com o coração cheio de amor, nós pedimos ao Pai que envolva o nosso planeta Terra em todo o seu amor. Mentalizemos uma luz azulínea, verde e rosa de muito amor, como o arco-íris a envolver o nosso planeta. Que todos os povos sejam beneficiados por esta luz, por esses fluidos magnéticos que emanamos de muito amor. E assim nós vamos pedindo a Jesus, nosso diretor planetário, que os seus colaboradores da espiritualidade possam estar em todos os cantos do nosso planeta, em todos os hospitais, auxiliando a todos que neste momento clamam, Senhor, pelo seu auxílio, pela cura dos seus males físicos, dos seus males espirituais, mentais. Vamos vibrando esse nosso amor e vamos assim vendo o nosso Brasil repleto desta luz que brilha sobre o nosso país, envolvendo todos os nossos governantes, para que com muito respeito, com muita responsabilidade, possam governar o nosso Brasil, assim também como todo o planeta, todos os governantes. Vibramos intensamente amor a todos aqueles que estão nas ruas, que se sentem perdidos, que sequer sabem por que aqui estão. Que um amigo espiritual possa estar ao seu lado, auxiliando-os em suas necessidades, despertando essas mentes. Vibramos intensamente a todos os orfanatos, a esses espíritos que chegaram e que pedem agora a Jesus um lar. Que sejam tocados os corações na terra, para que cada vez mais possamos ter essa caridade para com esses órfãos. E que cada vez menos tenhamos esta realidade tão dura à nossa frente, que os nossos companheiros assumam esses pequeninos que chegam para cumprir as suas tarefas reencarnatórias. Nós vamos vibrando intensamente por todos aqueles que estão nos cárceres, que suas mentes também possam ser despertadas pelos erros cometidos. E agora, intensamente, nós vibramos por tantos que conhecemos, que vocês possam elevar o pensamento aonde vocês julgarem necessário, para aquela pessoa que necessita, que está doente, do Covid ou não, que precisa deste auxílio. E assim nós vibramos por Marília Paiva, para que ela se cure do Covid, pelo marido da nossa companheira, o Luiz Henrique Vale, que está na UTI, pela Noêmia, que a nossa companheira Márcia vai mentalizando. E assim que esses nossos companheiros possam receber o lenitivo que os fortalece, que os dá coragem e a cura que almejam. Também vamos pedindo pela nossa companheira Rita Helena, para que ela se fortaleça nesse momento difícil que a sua família está passando.
E também pela nossa companheira Marinê, que ela se fortaleça, persevere neste aprendizado. Vibramos intensamente também pelos companheiros que desencarnaram. São muitos que vocês também elevem o pensamento aos que vocês conhecerem, mas rogamos também pelo meu primo Antônio Carlos Ramada, pela nossa companheira no selfie, a Suzana da Conceição Rosa, pela nossa companheira Sônia Henrique, que partiu para a espiritualidade esses últimos dias, e também por um conhecido, pelo Ronaldo Fará, que partiu também nesta pandemia. E assim, Senhor, são tantas as nossas rogativas. Pedimos, Senhor, que esses nossos irmãos e aonde esses pensamentos estão indo, possam ser envoltos em Tua luz, em Teu amparo, em Tua proteção. Rogamos, Pai, e agradecemos por todos os colaboradores do SELF, por todos os assistidos do SELF, por todos nós, pelos alunos, por todos que estão buscando orientação e melhorar-se a cada dia, que possamos receber cada vez mais essa luz, esta força. Que esta luz agora possa envolver o Mário, que com todo o seu carinho compartilhou conosco todo o seu conhecimento, tudo aquilo que buscou para compartilhar conosco. Que Jesus o envolva, o fortaleça, o ampare, para sempre estar conosco, compartilhando esses ensinamentos. Também fortalecemos o nosso companheiro Neco, o presidente da casa, que com uma responsabilidade enorme possui, que o seu coração, esse coração enorme, seja acalmado nas dificuldades, que ele receba muita luz, muito fortalecimento, muito esclarecimento e entendimento para as suas melhores decisões. E assim, queridos, nós pedimos humildemente pelos nossos lares, muita luz, muita paz, muito fortalecimento, entendimento e união. Rogamos a Deus por nós mesmos, para que tenhamos coragem, para que possamos perseverar neste caminho do bem e do amor, e que possamos, de fato, promover mudanças profundas dentro de cada um de nós. E assim, nessa certeza, na certeza do amparo que recebemos, de Jesus, de Maria, de José, nós vamos assim envoltos nesta luz, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, que tenhamos uma boa noite e que possamos estar reunidos na próxima semana, em nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos, até uma próxima. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigado. Boa noite a todos. O Neco estará conosco na semana que vem novamente, né, Neco? Está desligado o seu microfone. Agora eu liguei. O Francisco, o marido da Laís, também está muito ruim, você está sabendo? Não. Não, ai, não sabia que Jesus o envolve em sua luz. Eu lembrei agora, fez um
Pensei nele. Não, só para você saber, né? Tá? Ah, Eu sei que obrigada. conhece. Não, nossa, poxa vida, a gente ajuda, a gente, é lógico, a gente vibra por todos, mas quando a gente conhece, não é? A gente canaliza mais, porque a gente Canaliza. conhece, né? Ele está bastante ruim, está internado. Hospital Mas São é Camilo. Covid também? Não, É Covid? não. 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 Problema outros, diabetes, mas ele está bem ruim, viu? Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa semana a todos. Com Tchau, Deus. boa noite. Fica com Deus. Obrigada, Tchau. Neto. Até semana. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ritelane, fica com Deus. Tchau, Mari. Tá bem, Mari? Com Deus. Tchau. Ai, deixa eu desligar, pera.